se relacionava com ele, com Adão e Eva, todos os dias. Todo dia, Deus ia lá se relacionar com Adão e Eva. E nesse jardim, Deus fez duas plantas muito especial. Uma delas é a árvore da vida, o que produz fruto da vida. Essa árvore produzia um fruto, esse fruto gerava vida, e eles se alimentavam dessa árvore. E fez a outra árvore, uma árvore que é do conhecimento do bem e do mal. Somente dessa árvore, Deus proibiu Adão e Eva de comer do fruto dela. Proibiu de comer daquela do fruto. E Deus, certo dia, ele ia todo dia relacionar com eles. Deus falou que não era para comer daquela árvore, que era do conhecimento do bem e do mal. Se eles comessem, certamente eles iam morrer. E, certo dia, eles foram e comeram essa árvore. Comeram do fruto dessa árvore. E o pecado entrou neles. Eles eram santos, eles não conheciam o mal. Eles conheciam só o bem. Por causa da desobediência, veio a iniquidade, veio o pecado, veio a podridão do pecado sobre a vida de Adão e Eva e sobre toda a sua descendência, por causa da desobediência. Eles desobedeceram a Deus. Deus falou que não era para ele comer. Tinha árvore que era da vida lá. Eles comiam, mas queriam comer daquela outra. E Deus quebrou, eles quebraram o elo que Deus tinha com ele, o relacionamento. Deus pega e tira ele do jardim, tira eles de lá, do paraíso. E Deus ainda coloca anjo de querubim protegendo a árvore da vida. Porque certamente eles iam permanecer vivendo, porque eles iam alimentar daquela árvore da vida, daquele fruto. E Deus nos fez eterno. Ele nos fez com corpo eterno também, mas depois da desobediência, nosso corpo passou a ser mortal, mas nossa alma é eterna. A nossa alma, ela vai para o céu ou para o inferno. Deus fez tudo perfeito, como tenho falado para vocês. Deus tirou ele de lá, arrancou ele fora do jardim. Eles não tinham mais relacionamento com Deus. Não tinha aquele relacionamento que Deus sempre tinha com ele. Em João 15, Jesus Cristo se revela. Fala que ele é a árvore da vida. Ele fala que ele é a videira verdadeira. Ele fala que todo que estiver ligado a ele tem vida. Olha aqui no jardim do Éden, a árvore da vida. Todo que se alimentava dele tinha vida. Deus colocou o anjo para proteger essa árvore, para eles não se alimentarem. Deus corta o vínculo que ele tinha com o ser humano, por causa do pecado que já estava nele. Deus, ele é juiz. Deus é pai. Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus que gosta tudo de perfeição. Deus tem feito tudo na sua maravilha. Convido a Bíblia em Romanos. Romanos capítulo 3, versículo 23. Glória a Deus. Deus vai derramar a graça dele hoje aqui. Glória a Deus. Romanos 3, versículo 23. Pois todos pecaram e estão destituídos ou privados, em alguma versão, da glória de Deus. Aqui fala que todo mundo pecou, todos estão privados da glória de Deus. Em Êxodo
convido, nós vai passear um pouco na Bíblia hoje. Em Êxodo 34. 34, versículos 5 até o 7. E o Senhor desceu na nuvem e se pôs ali com ele. Estava falando com Moisés aqui. E proclamou o nome do Senhor. E o Senhor passou diante dele e proclamou: o Senhor Deus, misericordioso e gracioso, longanimo e grande em abundância e verdade. No versículo 7. Que guarda a misericórdia em milhares, perdoando a iniquidade, as transgressões e o pecado, e que de forma alguma inocenta o culpado, e que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Deus está falando aqui que Ele perdoa as iniquidades, perdoa as transgressões dos transgressores, do pecador. Mas Deus é fiel à sua palavra. Deus, Ele é juiz. Deus é o santo juiz, Ele é reto com o seu julgamento. Ninguém compra a Deus, ninguém dá propina a Deus. O seu julgamento é reto. E Deus é fiel à sua palavra, como em Romanos fala, que todos pecaram, estavam privados da glória de Deus. Deus falou com Adão, se eles comessem daquele fruto, certamente eles iam morrer. E Deus é fiel à sua palavra. E aqui, como nós lemos, como que pode... Deus estava falando aqui que Ele perdoa agora, perdoa as transgressões, que Ele vai perdoar no versículo 7. O que Ele fala aqui, dá uma contradição aqui. E o que guarda a misericórdia em milhares, perdoando a iniquidade e as transgressões, e o pecado, e que de forma alguma inocenta o culpado. Ele está falando aqui que Ele perdoa quem pecou, mas de forma alguma Ele tem o inocente, Ele inocenta o pecador. Deus, Ele é um santo juiz, e Ele julga com seu reto juízo. Se pecou, igual Ele falou, nós estava todos é sujeito à morte eterna. Deus, o que Ele fala, está falado, Ele não volta atrás no que Ele fala. Adão e Eva pecaram, o pecado entrou na humanidade, nós estava todos sujeitos a ir para o inferno. Em Salmos, abre em Salmos, capítulo 32, versículo 1. Eu já vou lendo para ganhar mais tempo. Bem-aventurado é aquele cuja transgressor é perdoado e cujo pecado é coberto. O que Deus está falando aqui? Ele é um santo juiz. O que Ele está falando aqui? Abençoado é aquele que Ele perdoa, e ainda cobre o pecador dos pecados dele. Como? Deus não pode fazer isso. Ele fere um dos seus atributos, que é ser juiz, um juiz verdadeiro. Mas a palavra está dizendo aqui que Ele cobre o pecado. Em Miqueias capítulo 7, no versículo 18 a 19, vocês podem ler depois. Deus fala lá que Ele pega tudo, pega os pecados, as iniquidades, as transgressões do pecador, e embola tudo aquele pecado e joga nas profundezas do mar. Mas como que Deus pode fazer isso? Sendo que Ele é um santo juiz, Ele é palavra, Ele não pode fazer isso, mas na palavra dele diz que Ele faz isso sim, com toda a sua soberania. Ele é santo, Ele é um juiz santo. Nos Estados Unidos, lá tem, eu não sei se até hoje tem lá, a lei
que certo crime que o cara faz, ele é condenado à cadeira elétrica, ele é condenado à morte. Ele tem que pagar com a morte. Um cara que é pegado, que matou 20 bebês, matou 20 bebês e foi pego a 21ª bebê. Ele foi preso. Levaram ele à prisão. Depois foi o julgamento dele, levaram ele para ser julgado. E ele está diante do juiz agora no tribunal. O juiz tem que julgar ele. Jesus Cristo, Deus, aqui, ele pega e inocenta o culpado, como vem falando aqui, que ele apaga, pega tudinho esse pecado, fora no mar do esquecimento, mas na palavra dele diz que ele tem que julgar, ele é um santo juiz, porque ele falou lá com Adão e Eva, e eles pecaram. Como Deus pode fazer tudo isso, e ao mesmo tempo, ser um santo juiz? Deus faz tudo isso, e ao mesmo tempo, é um santo juiz. Em Provérbios 17, versículo 15. Acharam? Provérbios 17 ao 15. Deus fala: e o que justifica o ímpio, e o que condena o justo, são abomináveis ao Senhor, tanto um como o outro. Aqui vem falando, aquele que justifica o ímpio, que justifica, é abominável diante dos olhos de Deus. O que condena o justo, ambos os dois são abomináveis diante dos olhos de Jesus Cristo, de Deus. E no versículo que nós lemos, vem falando que Deus perdoa o pecador que somos nós. Nós somos pecador. Deus, e aqui vem falando em Provérbio, que ambos os dois é abominável diante de Deus. Como Deus pode fazer tudo isso? Como que Deus pode fazer tudo isso e manter na postura de um santo juiz? Só tem um jeito. Só tem um jeito dele fazer isso. Esse jeito se chama Cristo. A justiça de Deus tem que ser feita. A justiça de Deus tem que ser feita. Jesus Cristo glória a Deus, aleluia. A justiça de Deus tinha que ser feita. Ele é um santo juiz. Jesus Cristo, Deus no tribunal. Volta lá atrás, tinha falado para você do tribunal lá. Estava o assassino lá dos bebês lá. E o juiz pega, levanta o martelo e bate, e fala, ele confessa que ele pecou, que ele fez aquilo sim. O juiz, tudo bem, eu sei que você fez isso aí, dá a sentença para ele, liberando ele, mas não inocenta ele, libera ele, manda ele ser solto. No mínimo isso é estranho, né? E Deus fez isso com nós. Nós estávamos sujeitos à morte, mas teve um que ficou no nosso lugar. Jesus Cristo entrou nesse tribunal. O juiz já ia bater o martelo. Jesus Cristo falou, peraí, eu fico no lugar dele. Solta ele, libera ele. Eu vou ficar no lugar dele. Como ele fez com Barrabás. Barrabás era um assassino. Jesus Cristo ficou no lugar dele. Assim mesmo também, ele ficou no nosso lugar. E pagou com a sua própria vida. Jesus Cristo,
foi o leão que se fez cordeiro por nós na cruz do Calvário. Jesus Cristo foi Deus na sua imagem de humana que se revelou naquela cruz por nós. Jesus Cristo foi o santo imaculado de Deus que se fez pecador por nós naquela cruz. Jesus Cristo ficou no nosso lugar. Jesus Cristo sentou por nós naquela cadeira elétrica e Deus descarregou a sua ira sobre Jesus Cristo, porque essa ira era para ser descarregada sobre nós, porque o pecado veio através de Adão e Eva por causa da desobediência. Mas Deus é um Deus também de misericórdia. Ele teve misericórdia. Por mais ele sendo um juiz, ele sabia que ele tinha que executar a lei dele. Deus é fiel à palavra dele. Se ele falou para você que vai fazer, vai fazer. Aquieta a sua alma. Deus está com você. E Deus precisava fazer justiça. E como que ele podia fazer justiça? Se na terra não tinha ninguém que podia suportar todo esse peso do pecado, essa podridão de pecado. Só Jesus Cristo podia suportar. Jesus Cristo foi o único que cumpriu toda a lei. Só Ele podia nos suportar o pecado. Em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, 21. Porque aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fossemos feito justiça de Deus. Aqui, ó, Deus vai fazer justiça para ser descarregado em nós a ira de Deus. Deus não suporta o pecado, irmão. Deus não gosta de cheirar o pecado. Em Isaías 53 fala que Jesus Cristo foi moído por nós, sofreu por nós, foi levado como uma ovelha muda para ser matado por nós, por mim e por você. Jesus Cristo pagou o preço por nós. E Deus fez justiça. Nós éramos para estar no lugar de Jesus Cristo. Nós estava sujeito à morte. E a morte é eterna. Nós estava sujeito a ir para o inferno. E Deus, sendo juiz, Ele compadeceu do seu coração por nós. Ele olhou para nós. E Ele falou: como que eu vou ajudar essa humanidade que eu criei, que eu criei a minha imagem e semelhança. Ele tinha um plano perfeito para nós. E Jesus Cristo desceu aqui na terra, se revelou em corpo humano. Jesus Cristo foi santo. Ele é e sempre será santo. Jesus ficou no lugar de nós. Não podemos de maneira nenhuma pensar na morte de Jesus Cristo como uma morte qualquer. A morte de cruz, naquela época, era a mais dolorosa que tinha. E Jesus Cristo derramou seu sangue por nós. Jesus Cristo começou a derramar seu sangue por nós lá no jardim de Getsêmani. Durante a semana da Páscoa, que os judeus, eles fazem até hoje, essa cerimônia que eles fazem lá em Jerusalém. Na quinta-feira, Jesus Cristo celebrou a sua última ceia com os discípulos. Depois de ceiar a ceia com seus discípulos, ele foi para o jardim, ele foi para o monte lá orar, que era o jardim do Getsêmani. Ele foi orar a Deus, e ele entrou em grande agonia por nós. Ele sabia que já era chegada a hora, chegou a hora dele ser moído por nós.
pelos nossos pecados. E ali no jardim de Getsêmani, ele começou a derramar seu sangue por nós ali, naquele jardim. Ele entrou em grande agonia, em aflição. Ele chegou até de falar para o Pai que fosse o possível que passasse dele esse cálice, que estivesse outra forma de Deus resgatar a humanidade, mas não daquela forma de ele passar por aquilo, mas que todavia era para ser aceita a vontade de Deus, e foi a vontade de Deus. Ele começou a suar sangue, ele derramou o sangue ali começou Jesus Cristo pagar a dívida que nós tinha. Mas é isso, deve falar aí o pessoal do Antigo Testamento. Eles foram salvos, mas como se fosse salvo no cartão de crédito, para alguém ainda pagar na frente, que era Jesus Cristo. E nós fomos pagos antecipado, porque ele já veio há mais de 2000 anos na terra e pagou o preço por nós. E ali Jesus Cristo começou a suar o sangue, começou o seu sangue cair na terra por nós, em grande aflição que ele estava passando. E a pele dele ficou sensível. É muito raro isso acontecer, mas acontece. Aconteceu com Jesus Cristo. Esse ato deixa a pele frágil. E Jesus Cristo, orando, ele estava orando, deixou os discípulos mais de lado. Ele voltou até eles. E quando ele volta até os discípulos estavam dormindo. Jesus Cristo fala, se não consegue vigiar comigo 1 hora. E voltou de novo a orar. E ele orou ao Pai, e ele voltou. E o traidor já estava chegando. Jesus Cristo falou que é chegado a hora. E naquela hora, os soldados perguntam para ele. Jesus Cristo, aliás, pergunta para ele, quem vocês procuram? Jesus Cristo, eles falaram a Jesus de Nazaré. Eles falam, sou eu mesmo. Eles caem por terra, se recuam e caem por terra. Jesus Cristo torna a perguntar para eles, a quem vocês procuram? A Jesus de Nazaré. Jesus disse, eu já falei, eu sou Jesus de Nazaré. Eu que falo contigo. E levaram Jesus Cristo. Levou ele para ser preso, prenderam ele, amarraram Jesus Cristo, amarraram o santo do santo, o que não tinha pecado. Nessa hora levaram ele até a Anás, que era um sumo sacerdote, que era muito respeitado. Só no livro de João, que registra ele, e se não me engano até em Atos. Nos evangelhos só João registra esse sumo sacerdote, que não estava atuando mais como sumo sacerdote, porque a lei romana já estava dominando ali. E o judeu tinha, quem tinha sumo sacerdote, como um vitalício, um governo vitalício até morrer. Mas os romanos tiraram ele e colocou o sogro dele, que era Caifás. Quando levaram para Anás, e Anás começa a interrogar Jesus Cristo, falando sobre a doutrina dele e sobre os seus discípulos. Jesus Cristo fala, pergunta a quem eu ensinei, pergunta a eles, ele vai te responder. E um soldado pega e dá uma bofetada na cara de Jesus Cristo nessa hora. Jesus Cristo fala, se eu falei bem, por que me bates? Se eu falei alguma coisa errada, então prove, fala. E Anás não falou mais nada, mandou ele levar Caifás, que era o sumo sacerdote, que estava atuando. Levou até o sumo sacerdote Caifás. E até ali, e Caifás faz o seu... Junta aquela corte ali com 70 integrantes, 71 com o sumo sacerdote. E ali começa a querer achar alguma prova que Jesus Cristo era culpado.
E eles caçando algum tipo de provar que ele estava fazendo coisas erradas, mas não conseguiram, arrumaram testemunho falso. E Caifás pergunta para ele sabia que ele conhecia os mandamentos, pergunta para ele, você é o Filho de Deus? Ele sabia que Jesus Cristo não podia negar. Jesus Cristo fala, eu sou. Jesus Cristo fala que ele é o Filho de Deus. E Caifás faz um drama, rasga sua veste e fala, para que testemunho maior que é esse? Falar da boca dele mesmo, fazendo-se como Deus. Jesus Cristo não estava fazendo como Filho de Deus, ele era de fato Filho de Deus. E assim mesmo, o condenaram. E eles não podiam fazer esse julgamento a Jesus Cristo. Levaram ele a Pilatos. Pilatos tenta soltar ele, tenta livrar Jesus Cristo 3 vezes, manda ele para Herodes, volta com ele, tenta soltar, ficar com Barrabás e soltar ele, o povo não quis, queria que crucificasse ele. Jesus Cristo manda ele agora para ser chicoteado. E Pilatos queria parar por ali, mas a multidão gritava, crucifíquio, crucifíquio. Pilatos lava sua mão e entrega ele ao povo para fazer a vontade do povo. E começa a açoitação. Jesus Cristo é levado para aquele pátio, é arrancado as suas vestes, ficado seminu, só com a sua roupa íntima, e amarrado no tronco, ficava meio agachado, com a mão amarrado no tronco. E eles pegaram o chicote que é chamado azorrague. Esse azorrague tem 12 pontas, cada ponta fica com um pedacinho de ferro, ou pedaço também de osso de carneiro. Chegava de arrancar, ficar até os órgãos aparecendo. E começa a chicotar Jesus Cristo. E a pele de Jesus Cristo já estava fraca, por ele ter suado sangue naquele monte do Getsêmani. Jesus Cristo começa a verter seu sangue por nós. Começaram a chicotear ele. Começaram a bater em todos os lugares dele. Na primeira chicotada, o sangue dele estava frio. Se ele fosse como uma pessoa normal, ele ia dar um grito, porque o grito alivia a dor por alguns milésimos de segundo. Mas nem isso ele fez. Ele ficou mudo. Ele foi açoitado. Foi levado para ser crucificado naquele monte do Calvário. Foi levado para ser crucificado. Jesus Cristo recebeu toda a ira de Deus sobre ele. Isso não é drama, não. Jesus Cristo padeceu por nós. Ele foi, e antes disso, dele ser levado lá, os soldados colocaram uma veste nele, zombando dele. Colocaram uma veste, com certeza foram dos soldados, a capa que eles tinham, e colocaram sobre ele, colocaram espinho, coroa de espinho sobre ele, o cajado na mão dele, e ficaram fazendo reverência a ele, falando para ele profetizar, zombando de Deus. E Jesus Cristo nada fez. E essa dor que Jesus Cristo estava sentindo, ele não tentava aliviar de jeito algum. E tiraram aquelas vestes de Jesus Cristo. E o pano já estava seco nas feridas de Jesus Cristo. Pegaram e arrancaram. Começaram a sair mais sangue. Ele pelo caminho, com certeza, ele tombou. Pela fraqueza dele. Ele já estava sem comer desde quinta. E isso já era na sexta-feira. Ele foi derramando o seu sangue. As suas últimas gotas de sangue ele foi derramando. Por amor de mim. Por amor de você.
Ele estava recebendo a ira de Deus, que era para ser descarregada sobre nós. E na cruz do Calvário, ele é cravado ali. Essa cruz não era para ele, era para Barrabás. Barrabás era maior que ele. Cravaram ele na cruz. O primeiro prego foi fácil de colocar, o segundo teve que puxar, deslocando o ombro dele. Deslocaram o ombro dele e ele ali. Ele mordia a sua boca, mas não gritava. Ele não tentava aliviar a dor dele por nada. Ele estava recebendo a ira de Deus em silêncio. E cravaram ele na cruz, levantaram ele na cruz. E ele ali, os soldados zombando dele. Pelo caminho o povo ia falando coisa para ele, cuspindo nele, apedrejando ele. E ele cravado na cruz, teve sede. Ele falou que estava com sede, e soldado colocaram na ponta daquele dardo e colocou na boca de Jesus Cristo. Jesus Cristo viu que não era água, negou a beber. Aquele era um vinagre que tinha, que era colocado com o véu. Normalmente, as mulheres que tinham condição naquela época, elas financiavam isso aí, deixavam até na cruz, porque os romanos matavam muitas pessoas crucificadas. E essa bebida fazia aliviar a dor um pouco, amortecer. E Jesus Cristo recusou em beber essa bebida. E ele recebeu essa dor por nós. E para hoje nós não dá valor em Deus, em Jesus Cristo. O que ele pagou por nós naquela cruz não tem preço. Jesus Cristo foi morto. Ele morreu por mim e por você, para dar o direito de você um dia morar no céu e seus pecados ser perdoados. Deus deu esse direito para nós. Jesus Cristo padeceu por nós. Billy Graham fala que a santidade de Deus é tão elevada que nem seu filho lhe poupou. Antes ele matou por amor de mim e por amor de vocês, para hoje nós estar aqui. Mas Jesus Cristo, ele morreu na cruz, mas ao domingo ele ressuscitou. A igreja não viu não, Jesus Cristo ressuscitou no domingo. Jesus Cristo ressuscitou. E hoje, para nós estar celebrando a Deus, nós devemos estar mais na presença de Deus, entregar a Ele o que é devido. Jesus Cristo padeceu por nós. Jesus Cristo venceu. E nós estávamos sujeitos à morte eterna. Mas Deus nos deu a salvação através de Jesus Cristo. E Ele hoje vive. Jesus Cristo está aqui. O que você faz para agradecer a Jesus Cristo? Será que estamos dando a gratidão a Deus, a Jesus Cristo, por ter morrido por nós naquela cruz? Jesus hoje está aqui. O que nós faz para agradecer a Deus? Jesus Cristo nos deu o mandamento dele para nós estar cumprindo. Nós devemos estar cumprindo o mandamento de Deus. Um pregador que é Duarte Melinur fala que Satanás, quando vê para a cruz, ele não consegue ver para a cruz, porque quando ele vê a cruz, ele vê a própria derrota dele, porque Jesus Cristo venceu a morte, e Jesus Cristo nos deu o direito da salvação eterna, que hoje nós possamos ser gratos a Deus, estar no caminho de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Que possamos estar glorificando o nome de Deus, estar agradecendo a Deus, estar orando, buscando mais da presença de Deus, porque o caminho é só Jesus Cristo.
O que trouxe salvação ao mundo foi a mensagem da cruz, a mensagem que Jesus Cristo por nós naquela cruz do Calvário. E hoje Ele nos dá o direito de um dia poder morar com Ele. Amém? Glória a Deus. Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração para estar passando para a amada igreja. Convido a igreja para estar de pé. Perdoa, Jesus Cristo. Vamos levar nosso pensamento a Deus. Deus que é santo, Deus que é juiz também, mas que também é um Deus misericordioso. Pai, eu peço, Senhor, Pai, derrama a Tua graça sobre a Tua igreja. Que o Senhor venha, Pai, restituir, Pai, tudo aquilo, Pai, que foi perdido. Jesus Cristo, te agradecemos, Senhor, por ter morrido por nós naquela cruz do Calvário. O Senhor ter vertido o Teu sangue, ter derramado o Teu sangue por nós naquela cruz. Te agradecemos, Pai. Eu peço, Senhor, Espírito Santo, esteja sobre nossas vidas, que possamos sentir mais e mais da Tua graça, que o cansaço, Pai, não venha nos atrapalhar, Pai, a receber mais a Tua palavra, Jesus Cristo, que o cansaço, Jesus Cristo, do dia a dia, não venha distanciar nós da Tua palavra, do Teu reino, porque o Senhor é fiel, Pai. O Senhor é fiel à Tua palavra. Deus, nós Te agradecemos. Te agradecemos por o Senhor ter compaixão de nós, ter misericórdia. Te agradecemos, Pai, por o Senhor não ter descarregado a Tua ira, porque o Senhor é um santo juiz. O Senhor descarregou a Tua ira em Jesus Cristo, no Seu próprio Filho. Te agradecemos, Pai. Jesus, agradecemos, Senhor, por dar esse direito a nós, de se tornar filho de Deus. Te agradeço, agradecemos ao Senhor, por dar esse privilégio, de um dia poder morar no céu. Se assim, Pai, nós cumprir os Teus mandamentos, nós cumprir o que o Senhor manda. Eu peço ao Senhor, Pai, abençoa cada um que está aqui, Pai. Derrama a Tua graça, destrava a mente, Pai, de cada um, Pai. Jesus Cristo, esteja sobre nossas vidas, que o Senhor venha com o Teu amor, com o Teu perdão, com a Tua misericórdia. Eu te peço em Teu nome, Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, derrama, Espírito Santo, derrama Teu poder, oh Espírito Santo de Deus. Eu sei que o Senhor está aqui, que o Senhor é fiel, que o Senhor trabalha de diversas formas. Te agradecemos por tudo, Jesus Cristo. Eu te peço, Pai, te agradeço em Teu nome, Jesus Cristo. Amém.